Então, seguindo, nós vamos ver a frente 4, o módulo 7, polígonos convexos, tá? Só para lembrá-los sobre a teoria dos polígonos convexos, fiz um resuminho que tem na apostila, mas é só para a gente lembrar, tá? Toda vez que eu falar em polígono, eu tenho que ver quanto ao número de lados. Então, tem essa tabelinha que é interessante vocês lembrarem, tá? E lembrarem assim, ó, quando eu falo em número de lados, tá? Na geometria, eu vou lembrar de N, tá? Então, N corresponde ao número de lados, correto? Então, vamos lá. Um polígono com 3 lados, tá? Ele é chamado de triângulo e quanto ao número de em função do número de ângulos é o triângulo, em função do número de lados, trilátero. O que nos interessa é o nome em relação ao número de ângulos. 4, quadrângulo, 5, pentágono, 6, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, 9, eneágono, 10, decágono. Acima de 10, alguns apenas têm nomes específicos. O 11 é um decágono, então olha, um decagono. Gono é ângulo, deca 10, tá? 11 lados. 12, dodecágono. O 13 e o 14 é dito polígono de 13 e 14 lados. O 15 lados, pentadecágono, e o último com nome específico é o icoságono, tá? Então, trabalhando com o estudo dos polígonos convexos, eu posso calcular as diagonais de um polígono. O que é diagonal? São segmentos de reta que ligam dois pontos não consecutivos em um polígono. Eu costumo falar que a diagonal vai de um vértice ao vértice oposto, tá? De uma maneira simplória, tá? Qual é a fórmula para o número de diagonais? D é igual a N que multiplica N menos 3 dividido por 2, tá? Tenho também a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. A soma dos ângulos internos de um polígono qualquer é SI igual a N menos 2 vezes 180. Seguindo na mesma linha, eu tenho aqui a soma dos ângulos externos de um triângulo. A soma dos externos será sempre 360, tá? Eu determino o ângulo interno e o ângulo externo. Quem que é o ângulo interno? SI dividido por N. E quem que é o ângulo externo? 360 dividido por N. Bom, como saber quem que é o ângulo interno e quem que é o ângulo externo de um triângulo qualquer? Então, olha lá. Eu tenho um triângulo de vértices A, B, C, tá? Para eu determinar o ângulo interno, então eu tenho aqui, ó, esse é o ângulo interno A, esse é o ângulo interno B e esse é o ângulo interno C, tá? E como calcular o seu ângulo externo? Olha só, eu vou dar sempre uma posição só para eu completar aqui o ângulo externo. Olha como que ele vai ficar, ó, tá? Desse modo eu consigo calcular o ângulo externo. Então, ó, quem que é o ângulo externo do A? É esse aqui, tá? Quem que é o ângulo externo do B? É esse aqui. E quem que é o ângulo externo do C? É esse aqui. Correto? Tá? Então, eu tenho que a soma dos internos de um triângulo qualquer mede 180, tá? A soma dos externos, que é a teoria que estamos vendo aqui, equivale a 360. E um assunto uma situação bem interessante, olha. Se esse é o interno e esse é o externo, os dois são suplementares, não são? Então, eu posso dizer que um ângulo interno mais um ângulo externo
equivale a 180 graus, porque eles são ângulos suplementares, tá? Então, isso é um resumo do que veremos agora no módulo 7 sobre polígonos convexos, ok?